O interrogatório com as testemunhas arroladas no processo que pede a cassação de Glauber Braga no Conselho de Ética foi marcado pelo vexame e a contradição dos membros do MBL. O deputado do PSOL se tornou alvo do pedido pela retirada de seu mandato após ter expulsado o militante do grupo Gabriel Costenaro aos pontapés, da Câmara dos Deputados. Glauber o interrogou nesta quarta-feira. Então eu vou refrescar a memória do senhor. O senhor não sabe, mas nós sabemos. Fora as 2 vezes depois do processo no Conselho de Ética, foram outras 5 vezes. Até agora foram 7 vezes em que o senhor, munido de gravadora de câmera, vai ao meu encontro fazendo todo tipo de ataque. Ataque não, Naquele questionamentos dia, como eu faço... eu ainda não formulei a pergunta. Deixa ele formular a pergunta, o senhor responde depois. Naquele dia, inclusive, aqui, nós nos encontramos no corredor e o senhor, ironicamente, ri e fala, tudo bem, deputado? E aí começa uma discussão. E não precisa de muita versão, tem filmagem de tudo o que aconteceu naquele dia. Mas a minha pergunta é outra. A minha pergunta é a seguinte. O senhor nega e diz que é mentira que tenha dito para Fábio Gripe, assessor do meu mandato, coordenador do meu mandato, e existe um boletim de ocorrência sobre o caso, o senhor nega que tenha dito, abre aspas, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora, fecha aspas. O senhor diz que é mentira. Como o senhor sempre foi munido de gravador aos atos de provocação, a minha pergunta é, esses arquivos de áudio e vídeo já foram todos destruídos ou o senhor guarda esses arquivos de áudio e vídeo? Eu não tenho posse desses arquivos. Esses arquivos estão na posse de quem? De quem fazia a edição. Quem faz a edição? Um garoto que trabalhava comigo que não trabalha mais. Como é o nome do rapaz que trabalha contigo e não trabalha mais? Pedro. Pedro. É. O Pedro recebia para fazer esses vídeos? Não. Fazia gratuitamente. Boa parte das pessoas que trabalhavam comigo trabalhavam de graça. Fazia gratuitamente o Pedro. O Pedro, então, gravava esses vídeos gratuitamente. E todo o material acumulado desse período está com o Pedro. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Não sabe? Ué, ou como não que eu vou está? saber? Tem que perguntar pra ele, não é pra mim. Os materiais eram do senhor. A Sim. pergunta é, eles estão com o Pedro, estão Não, com os o senhor celulares, ou estão com uma outra pessoa? os celulares não são meus, né? O trecho ilustra o que ficou patente durante o depoimento: falta de consistência e o completo desentendimento entre os próprios membros do MBL. Aqui no dia de hoje, a testemunha anterior do Movimento Brasil Livre, pelo menos por 2 vezes, mentiu. E aí eu não estou falando que mentiu porque a minha versão é de que ele mentiu e a versão dele é outra. Ele afirmou 2 coisas diferentes no mesmo depoimento. Questionado se ele tem alguma empresa, ele disse que, no primeiro momento por mim, que não. Os senhores e as senhoras lembram. Disse que não. Depois, num segundo momento, aí ele diz, já tive no passado um MEI. Num segundo momento, questionado pelo deputado Chico Alencar, como que ele recebia do MBL, ele disse, por uma empresa, eu sou MEI. Qual é a verdade? A minha pergunta é o seguinte, o senhor tem relação política de um mesmo movimento com o senhor Gabriel Costenaro. Qual é a tarefa do senhor Gabriel Costenaro no MBL, já que ele é pago pelo MBL? No Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro, até onde eu sei, no estado do Rio de Janeiro, edita vídeos, acompanha representantes do Movimento Brasil Livre em movimentos políticos, faz gravações e ajuda a organizar manifestações de protestos, por exemplo, quando há alguma votação a qual o MBL discorda na Câmara de Vereadores, por exemplo, aumento de salário de vereadores, aumento de privilégios e por aí vai. Horas antes, mesma sessão, Gabriel Costenaro vacila completamente em resposta a questionamento da deputada Sâmia Bonfim. Pela ordem, presidente.
Na Universidade Federal do Paraná, ao qual o senhor invadiu, talvez seja só uma coincidência, senhoras e senhores, mas 4 das pessoas pelos quais o senhor responde ao inquérito são mulheres que foram agredidas. Do assessor Fábio Gripe, do deputado Glauber Braga, o senhor poderia ter falado uma série de coisas sobre ele, sobre qualquer outra pessoa. O senhor foi falar de quem? De uma mulher, da mãe dele. É o que vocês dizem. Sobre o deputado, o senhor se atenha a responder as minhas perguntas e eu solicito, senhor presidente, que o microfone dele seja desligado enquanto eu faço a minha pergunta, para que a minha prerrogativa parlamentar possa ser garantida nesse Conselho de Ética. Muito obrigada. Com relação ao senhor deputado Glauber Braga, o senhor poderia ter falado uma série de coisas quando o senhor veio aqui à Câmara provocá-lo, mas, mais uma vez, o senhor preferiu falar de uma mulher, que é a mãe dele, que estava doente, que o senhor disse que se arrependeu de uma ofensa e de outra não, mais uma vez, repetindo, se configurando como uma violência contra a mulher gravíssima. Todas nós aqui da bancada feminina repudiamos, inclusive, senhor relator, aproveitar ali a pergunta, com todo o respeito, o senhor, em uma das nossas sessões, nos disse que o deputado Glauber Braga merecia ser cassado. Acho que foi no calor das emoções. O que será que um agressor de mulheres merece? Não. Aí, Obrigada, presidente. Era só um momento de reflexão aqui na nossa comissão. Ao testemunho. Obrigada, não vamos presidente. permitir nenhum tipo de... O senhor nega todas essas acusações. Tudo é mentira. Então, é mentira a mãe do Fábio Gripe, mentira a mãe do Glauber, é mentira no FPR, é mentira, tem um boletim de ocorrência que, inclusive, eu vou registrar à mesa, assim como os prints do WhatsApp, assim como as demais ameaças que foram feitas ainda esse ano pelo senhor Costenaro. É mentira que o senhor responde ao inquérito por parte da Polícia Federal por perseguição, ameaça e constrangimento à ministra Marielle Franco também? Responda a minha pergunta. É o que você está dizendo, né? Aniele Franco. E que eu fui saber só pelo Glauber Braga. É verdade Braga. Ou é mentira que o senhor responde ao inquérito? Que eu fui saber pelo Glauber Braga. É verdade ou é mentira que o senhor responde ao inquérito na Polícia Federal e que o senhor tem uma zona de proteção que não pode chegar perto da ministra pelas formas de violência, de constrangimento que o senhor tenta cometer contra ela? Quais foram? É verdade ou é mentira que o senhor Eu nem sabia da existência disso. O senhor Eu não sabia da existência disso até o Glauber Braga citar. Hoje você não sabe... É verdade? Até ele citar, então não. Responda a minha pergunta. Porque é verdade? Eu nunca agredi ninguém. É verdade ou é mentira? Porque eu nunca agredi ninguém. É verdade ou é mentira? Da Responda. forma como você está colocando, é mentira. É verdade ou é mentira que a Polícia Federal tem um inquérito aberto contra o senhor por importunação contra a ministra Marielle Franco? Da forma como você coloca... É verdade ou é mentira? Responda simplesmente. Ele tem a Polícia Federal tem um inquérito contra ele. Responde de forma sim ou não, testemunha. Se é verdade ou mentira, sim ou não. Eu quero que ele nem sabia diga. Da existência do processo. Vocês não sabem da existência do processo no dia de hoje? Você tem o direito, se você quiser, não responder, mas você tem que responder. Eu nem sabia da existência do processo, eu fui saber por ele. Eu nunca recebi nada. Então como é verdade ou é mentira? Como que eu vou responder isso? Você pode dizer que não quer responder. Como que eu vou responder se é verdade? Se eu fui saber por ele, eu não recebi nada. Como que eu vou saber se é verdade? Se me fizerem essa pergunta, presidente, eu vou dizer, é mentira. Eu não respondo a nenhum inquérito da Polícia Federal. Como que eu vou alegar? Coisa nenhuma, muito menos... Vamos ouvir a testemunha. É mentira, Gabriel Costenaro. Como que eu vou alegar se algo é verdade ou não, se eu nunca recebi o processo e eu fui saber por ele ali, ele alegando isso? Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Como que eu vou alegar? Engraçado, senhor Gabriel Costenaro. A resposta é não sabe. Sabe o que é engraçado, senhor presidente? Porque numa entrevista para o YouTube... Samia, o tempo acabou. Presidente, só para concluir a minha pergunta. Pois não. Só minha observação. É interessante que numa entrevista para um youtuber há poucos dias atrás, antes do resultado das eleições, que não o elegeu como vereador, ele afirmou espontaneamente que respondia a esse inquérito da Polícia Federal e nós vamos também anexar à mesa para que fique como registro. E por fim, presidente, prometo que a última pergunta. Presidente, pela ordem. O senhor afirmou que recebe R$2.000 por mês por prestar serviços para a empresa do MBL. Pela ordem, presidente. Por que o senhor não declarou esses valores para a Justiça Eleitoral quando o senhor se candidatou a vereador? Já acabou o tempo, a testemunha não O senhor sabia que isso se configura, pode se configurar como um crime eleitoral? Mais um crime que o senhor precisou responder ao longo da sua vida? Porque não foi declarado a sua MEI para a Justiça Eleitoral quando o senhor se candidatou a vereador? Não, está nos...
Presidente, eu também vou protocolar a mesa, o site da transparência, da Justiça Eleitoral, que o senhor Costenaro não declarou os rendimentos da empresa do MBL. Tinha 20 mil reais de CDB lá que eu coloquei. Que ele tem aberta. Muito obrigada. Tinha 20 mil reais de CDB lá que eu coloquei. Não, deputado... Acompanhado de advogado e preparado para a sessão, Glauber se utilizou da inconsistência do MBL durante toda a sessão, e o resultado foi o completo constrangimento. Deputado, a outra mentira, falada aqui pela testemunha, e essa gravíssima, se é que dá para hierarquizar a gravidade, tem uma relação direta com o boletim de ocorrência. Deixa eu pegar aqui. Não tinha um boletim aqui. Aqui. Tem uma relação direta com o boletim de ocorrência feito. No boletim de ocorrência, o deputado Chico perguntou à testemunha se ele tinha escrito a seguinte mensagem, abre aspas, você é uma vagabunda, traidora, que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Confrontado pelo deputado Chico Alencar se a testemunha tinha publicado isso, ele tenta se esquivar, mas num segundo momento ele diz, não é verdade, é mentira. Quando a deputada Sâmia, então, pergunta mais uma vez, repetindo a frase, porque a deputada, então, Sâmia, cita o grupo em que isso teria acontecido, e, evidentemente, o que é feito num grupo fica registrado. Qual foi a resposta? O senhor lembra qual foi a resposta da testemunha? Não, não recordo. Ele disse, não lembro se fiz. Primeiro ele disse que não tinha feito. Depois ele disse que não se lembrava se tinha feito quando a pergunta foi formulada pela segunda vez. O senhor bota a mão no fogo pelo senhor Gabriel Costenaro? Olha, deputado Glauber, como um defensor do Estado Democrático de Direito, até Vossa Excelência está acompanhado de advogados, eu entendo que o senhor Gabriel Costenaro pode ser condenado pelas suas atitudes se houver condenação transitada em julgado. Até onde eu sei, desse inquérito, ele sequer foi para frente por falta de provas. Portanto... Mas eu quero falar especificamente do que aconteceu hoje aqui, na presença do senhor, porque eu acho que o senhor permaneceu durante toda a reunião do Conselho de Ética. Ele deu duas versões diferentes. Na primeira, ele disse que não era verdade. Depois, ele disse que não se recordava. Então, eu vou reformular a pergunta. Se o senhor tivesse escrito num grupo, abre aspas, você é uma vagabunda, traidora, que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Se o senhor escrevesse algo como isso, o senhor poderia não se recordar de tê-lo feito? Eu vou testemunhar sobre hipótese, deputado Glauber, isso não existe. Se o senhor tivesse escrito o senhor escreveria algo parecido com isso? O senhor se escreveria, o que o senhor faria? O senhor escreveria algo parecido com isso? Não vou testemunhar sobre hipótese, deputado. O senhor escreveria isso? Não escreveria, mas não vou testemunhar sobre hipótese. Não escreveria. Pelo menos diz que não escreveria, está dizendo, está afirmando. Só que a testemunha do seu movimento disse que não se recorda se fez isso. Eu pergunto ao senhor, porque é o segundo procedimento para que o Movimento Brasil Livre se posicione sobre ele. Se ficar comprovado que esse tipo de manifestação aconteceu num grupo, qual é o tipo de atitude adotada pelo Movimento Brasil Livre num caso grave como esse? Se ele for condenado, ele vai ser expulso do movimento. E se ele não for condenado, mas ficar então está comprovado. Se ficar comprovado... Como fica comprovado sem condenação transitada de julgado, deputado Glauber? Porque denúncias, você tem denúncias criminais, você tem processos civis, e esses processos tramitam judicialmente. Mas se for apresentado ao Conselho de Ética e a Vossa Excelência o print, e ele tiver de fato escrito isso, qual é a consequência? Se a justiça condená-lo, ele será expulso.
E se o movimento chegar à conclusão de que não há dúvida, não dá para refutar que ele escreveu isso? Ué, se for irrefutável, é porque é a condenação. Se é a condenação, ele vai ser expulso. Não estou falando de condenação judicial, que leva um tempo. Antes da condenação judicial. Como você comprova se o antes do Estado de Direito, deputado Glauber? Com uma perícia, por exemplo. Se a perícia confirmar a veracidade, ele é condenado. Se a perícia confirmar a veracidade, ele será expulso do movimento? Se a perícia confirmar a veracidade, ele vai ser minha pergunta condenado. é direta. Se ele for condenado, ele será expulso A minha do movimento. pergunta é direta. Eu não estou falando de condenação judicial. Se uma perícia for realizada, inclusive solicitada pelo Conselho de Ética, e ficar comprovado que ele escreveu isso num grupo de WhatsApp, ele vai ficar no MBL ou ele vai ser expulso do movimento? Se ele for condenado, ele será expulso do movimento. Condenado só pela justiça. Só pela justiça, para você só, é um detalhe. Vai Ser condenado aguardar, pela justiça então, é um pequeno, ainda que uma perícia, ainda que uma perícia comprove, só ser condenado pela ainda justiça. que uma é uma perícia coisa pequena, uma coisa menor. comprove, ainda que uma perícia comprove que ele escreveu esse tipo de mensagem num grupo de WhatsApp, os senhores vão esperar qualquer condenação fora das instâncias do movimento para que ele seja responsabilizado, é isso? Na justiça, A claro. minha pergunta é: integrantes do MBL só são responsabilizados em instâncias políticas administrativas depois que qualquer um dos seus membros seja julgado em definitivo até a última instância pelos órgãos do judiciário? Dependendo da denúncia, dependendo da gravidade, sim. Em regra, sim. Aguardam a decisão judicial. Em regra, sim. É interessante, porque no espaço da Câmara dos Deputados e na discussão legislativa, os senhores quiseram terminar, por exemplo, com qualquer possibilidade de condenação a partir do trânsito em julgado. Ou seu movimento não foi um dos defensores da matéria que tratava da prisão em segunda instância? Sim, um dos defensores. A análise de provas está esgotada, a nossa avaliação, trânsito em julgado. Não está. O senhor, eu só queria dizer... Matéria de fato está esgotada. Eu só queria dizer, sim, defendemos a execução da presidente, pena. Só queria dizer, presidente, que ali ele não está... A gente não vai esperar um Ele não recurso está extraordinário para expulsar ele não está fazendo uma afirmação qualquer que membro ele do não tem movimento. o conhecimento. Ele sabe do que ele está dizendo. Ele sabe que o senhor Gabriel Costenaro escreveu isso dentro de um grupo de WhatsApp. Mas existe uma decisão política de não retirá-lo do movimento. É isso. O senhor já sabia ou teve acesso em algum momento? Deputado Glauber, você não está aqui para me acusar de A nada. pergunta que eu faço é objetiva. Estou aqui para testemunhar sobre Em fatos. algum momento o senhor já tinha tido conhecimento dessa denúncia que está no boletim de ocorrência? Não. Hoje é a primeira vez que o senhor tem conhecimento disso? Sim. O senhor não sabia que o senhor Gabriel Costenaro tinha um boletim de ocorrência firmado pela ex-companheira contra ele? Não, não que eu me recorde. Olha, o tamanho do cinismo chama atenção, porque esse tema já foi discutido diversas vezes, inclusive pela própria testemunha. Ele já disse isso por diversas vezes, que existia um boletim, tanto é que ele dizia: não se trata de violência doméstica, se trata de uma difamação. O senhor não sabia disso? Não. Presidente, não preciso mais fazer perguntas. O despreparo do MBL destoa da estratégia do partido de Glauber, que parece ter se preparado para o depoimento. Primeiro, uma defesa brilhante do pastor Henrique. Fui interrompido, câmera perto, não deixa a gente falar. A primeira abordagem foi: deputado, senhor pastor, sim, defende a morte? E foi caminhando comigo e só parou quando eu entrei dentro do plenário. Isso não é entrevista, isso não é exercício democrático, isso não é um diálogo respeitoso, isso mexe com o temperamento de qualquer pessoa, isso é uma forma tóxica, violenta, que não é aleatória. O nome disso é MBL. Esse movimento atua sistematicamente dessa forma e depois não tem coragem para admitir que faz isso, que é absolutamente antidemocrático.
Senhor relator, é provocativo, é irônico, é cínico, é dissimulado, é desrespeitoso, é câmera perto, tem característica de perseguição, porque se você desloca, eles vão atrás. Não dá tempo de fala para você colocar a sua opinião. E no caso do deputado Glauber, tem reiteradas abordagens ofendendo a mãe dele. E ele é que vai ser punido. Esse movimento tem que ser responsabilizado, pelo menos politicamente. Porque é para tensionar, é para mexer com os sentimentos das pessoas. Não é debate, não é democracia, não é entrevista. Punir o deputado Glauber é premiar esse tipo de prática que pode atingir qualquer deputado em qualquer espaço a qualquer momento. Só não é qualquer deputado porque esse movimento, de forma seletiva, de fato, persegue mais os deputados da esquerda. Mas nós deveríamos ter aqui uma defesa do corpo parlamentar, porque o que eu estou tentando dizer é que ninguém gostaria de ter uma abordagem com câmera perto, com características de perseguição, reiteradas vezes, em diversos lugares, não dando tempo de fala, ofendendo a mãe. Num parlamento que tem deputado sendo investigado por espancamento da mulher e violência doméstica. Esse é o recado para a sociedade brasileira? Então, assim, tem a ver... Peço 30 segundos porque fui interrompido. Tem a ver com a defesa que eu tenho do deputado Glauber, por afinidade política, programática, por ser um mandato combativo, eleito, democrático, necessário. Mas não tem a ver só com isso. Pense, nós dividimos juntos a CPMI. É possível divergir com respeito. É possível trocar ideias até com firmeza e coragem, mas não com esse tipo de abordagem dissimulada, cínica, provocativa, com câmera perto, para divulgar sem dar tempo de resposta, perseguindo a pessoa e ofendendo a sua família e ainda monetizando em cima disso. Que Glauber fique e que esse movimento diga o que ele verdadeiramente é. Em seguida, Érica Hilton passa a destrinchar o álibi do MBL, que dizem ser, entre muitas aspas, jornalistas. Obrigada. Desculpa, deputada Érica. Imagina, presidente, acontece mesmo no calor da emoção. Presidente, primeiro quero começar falando a esse conselho, que assim como o pastor Henrique, meu colega, disse, neste conselho já passaram inúmeros casos aterressador, de forma bárbara, violência contra a mulher, peruca em plenário, violências das mais brutais, e nós estamos nos debruçando para tratar do caso do Glauber, que fez uma defesa da tua honra, da honra da sua mãe, que foi perseguido, atacado de forma covarde, cruel e bárbara, por alguém que tem a audácia e a pachorra de se classificar como jornalista. Jornalistas não fazem o trabalho sujo, perverso e de mau caráter ao qual o senhor e o seu movimento se presta. Jornalismo não indaga os seus entrevistados de forma covarde, ameaçadora e afrontosa. O que nós presenciamos nos corredores deste parlamento é uma tentativa de constranger, humilhar e atacar os parlamentares. E este Conselho de Ética não pode se comportar a privilegiar, não pode se comportar a endossar esse tipo de prática. Nós estamos vivendo tempos assustadores e nós precisamos afastar de nós esse tipo de comportamento. Este senhor, tenho aqui na minha mão, já perseguiu não só o deputado Glauber Braga, perseguiu também o deputado Tarcísio, o deputado Orlando, o deputado Tarcísio pelo menos 4 vezes, o deputado Guilherme Boulos, o deputado Chico Alencar, o deputado Lindenberg, a deputada Renata Souza no Rio de Janeiro, Marina do MST, a Mônica Benício, a ministra Aniele Franco, servidores do MEC, invasão de matéria da Globo News, o BBB Fred Nicásio, entre outros nomes que nós poderíamos citar aqui. Depois, Glauber enquadrou Kim com provas de que o MBL abriga membros publicamente apoiadores do nazismo. Dará ao senhor Benjamin Pontes. Se comprovado. Se comprovado, nós vamos questionar o da razão do porquê. Ele vai ser expulso nós do vamos movimento questioná-lo. Brasil Livre? Nós vamos questioná-lo do porquê que ele fez isso. A minha pergunta é, vou reformular para ser mais objetivo. O senhor já conhece o inteiro teor da postagem. Sabendo do inteiro teor da postagem, que o senhor viu, está na sua frente, está na sua mão. O senhor condenou essa postagem. A minha pergunta é, se ele de fato tiver feito isso, se o Movimento Brasil Livre vai expulsá-lo? Nós vamos questioná-lo. Antes de tomar qualquer medida, nós vamos buscar saber o porquê ele fez isso. Não pode adiantar, então, um processo de expulsão,
porque vai se abrir um procedimento contra ele. Exato, como está sendo feito com você agora. Certo. Eu queria perguntar ainda para o senhor se nessas postagens houve, por parte do Movimento Brasil Livre, que o senhor tenha conhecimento anteriormente, algum tipo de denúncia que tenha chegado ao movimento. Eu não sei se lá tem instância de direção, né? O senhor faz parte de alguma instância de direção do movimento? Sou um dos coordenadores nacionais do Os movimento. coordenadores, chegou alguma denúncia ao MBL da atuação desse militante que tem um papel importante, já que é assessor de um mandato parlamentar e conta com milhares de seguidores na rede? Chegou alguma denúncia ao Movimento Brasil Livre sobre isso? Não que eu saiba. É de estranhar, presidente, é de estranhar, relator, porque essa postagem aqui já está disseminada nas redes sociais há bastante tempo. Chegou a mim, chegou a vários parlamentares, a várias pessoas, mas a coordenação nacional do Movimento Brasil Livre ainda não tinha chegado. Nós vamos acompanhar esse caso de perto. Se Vossa Excelência e o Movimento Brasil Livre quer afirmar que não tem relação com grupos nazistas e supremacistas brancos, nós estamos aguardando ver qual é o procedimento que vai ser adotado em relação ao senhor Benjamin Pontes. Por fim, ao final da sessão, Sâmia Bonfim virou completamente o jogo no processo e, com base na desastrosa participação do MBL no banco de depoentes, ela deixa Kim sem saída. Deputado Kim, eu gostaria de repetir uma pergunta que já foi feita. O senhor Gabriel Monteiro é ou foi membro do MBL? Não. Por que no dia 6 de março, a página oficial do Brasil Livre, tá? Online, o senhor pode acessar, afirma que o Gabriel Monteiro era membro do MBL? Não sei, não tô vendo essa postagem. Peraí, a página do MBL reivindica que Gabriel Monteiro é membro do movimento, mas o senhor vem aqui e diz que ele não é membro do movimento? O senhor é coordenador do MBL? Sim. O senhor está dizendo, então, que a página do MBL se equivocou ao reivindicar que ele era membro do grupo? Não sei, você que está dizendo isso. Está aqui online, dia 6 de março de 2020. O senhor pode entrar. Eu posso ler para o senhor. Isso, me encaminhe, depois eu analiso. Tá bem. Sabe o que a posição do MBL, e para não dizer que eu estou mentindo, tem uma foto do deputado Kim Kataguiri ao lado de Gabriel Monteiro, de um outro deputado, esse sim, cassado, coincidentemente, também por violência contra a mulher, assim como Gabriel Monteiro, e assim como esse delinquente que foi testemunha no dia de hoje, não foi cassado porque nunca se elegeu, mas que tem uma ficha, né, suja de agressão contra mulheres. Olha o que vocês dizem com a sua foto, sua página do movimento que o senhor coordena. Gabriel Monteiro também é cidadão brasileiro como qualquer outro e tem o direito de cobrar transparência do poder público, até quando o poder público é um superior da PM. Desarmar Gabriel, assim como qualquer outro cidadão, é deixá-lo refém da criminalidade. Pobre Gabriel Monteiro, não é mesmo? Ainda mais em um estado como o Rio de Janeiro. Desejamos força ao Gabriel Monteiro e que continue questionando e cobrando transparência de tudo e de todos. Gabriel Monteiro foi cassado por violência sexual contra crianças e adolescentes. Senhor deputado Kim Kataguiri, vocês desejam força para um sujeito como esse. O senhor disse que não sabe. Nós não desejamos força no momento da acusação da condenação dele. Eu não fiz uma pergunta, eu estou usando o meu tempo, não te perguntei. Você está me acusando, eu vou responder. Está escrito na página qual o movimento o senhor coordena e tem a sua foto. Se o senhor está incomodado com isso, o senhor se resolva em casa. A culpa não é minha, é sua e do seu movimento que usa o seu nome. Ok, então cobre quem postou, não a mim, porque é público e está online. Senhor Kim Kataguiri, o senhor disse que não sabe se expulsaria o sujeito que o Glauber Braga mencionou, que explicitamente elogia e faz apologia ao nazismo. Não sabe. O senhor também não sabe o que faria com o agressor de mulheres, que tem prints que comprovam tudo o que ele fez no grupo, ameaçando a ex-esposa. Ou seja, ex-namorada, ainda bem que não esposa. Ou seja, o senhor não sabe exatamente qual é a conduta ética que se toma sobre esses casos nazistas e agressores de mulheres. Agora, o senhor tem certeza que o deputado Glauber Braga, por defender a sua mãe, tem que ser expulso aqui da Câmara. Engraçado, quando é um membro do seu movimento, o senhor não acha que tem que ser expulso nazismo
e violência contra a mulher. Agora, um deputado que depois de 7 vezes, foi provocado por aquele delinquente, o senhor não, tem que ter expulsão imediata.